Bom dia, pessoal. Sextou. Sexta-feira 13, hein? Sexta-feira 13. É o dia que promete. Eu não sou dado a nenhuma crendice, nada de... Enfim, não tenho nenhuma veia mística nem nada disso, mas hoje o dia promete, hein? E vai ser lembrado durante muito tempo se a decisão do que vai acontecer na segunda turma do Supremo Tribunal Federal hoje for a que se espera. O que está acontecendo em Brasília? Brasília tem uma conjuração de vigaristas para tentar impedir as instituições de fiscalizar o que foi feito por esse picareta chamado Daniel Vorcaro, que montou um banco e em menos de 3 anos subornou praticamente toda a República Brasileira. E agora, com ele em péssima situação, colocado num presídio de segurança máxima em Brasília, faz com que o Centrão se mobilize para forçar ministros do Supremo a ficar com pena desse vigarista e mandá-lo de volta para casa. Se isso acontecer, vai ser mesmo o atestado de falência moral de todos os poderes envolvidos na apuração. Nesse caso, no acobertamento, de fraudes que trespassaram a República de A a Z. Vai ser uma coisa terrível. Começa hoje às 11 horas da manhã e nós vamos ficar de olho no que a segunda turma do Supremo está prestes a fazer, porque, ao que tudo indica, será uma decisão para tirar um sarro do país, se confirmar o que se espera, Por que está acontecendo isso? Porque Daniel Vorcaro usava o dinheiro como poder de sedução para amortecer consciências de parlamentares, de juízes, de ministros de cortes superiores, para ir fazendo o seu tigre de papel chamado Banco Master, que era uma empresa que não tinha sustentabilidade econômica, não tinha racionalidade econômica e se baseava única e exclusivamente na capacidade dele de promover grandes orgias, grandes festas e de colocar para dentro, nessas festas e orgias, todos os comprometíveis da República, E aqui vale a pena a gente refletir um pouco sobre o que aconteceu em outros lugares do mundo, por exemplo, na Espanha, da Operação Manipulite, da Operação Mãos Limpas, onde os juízes, depois de provocar uma quebradeira geral no país e inclusive o colapso de toda a malha partidária, acabaram se enredando em tanto poder que meteram os pés pelas mãos e foram arquivados no pior arquivo da história, que é o lixo da história. A mesma coisa aconteceu na Espanha com um juiz que ficou famosíssimo nos anos 80 e 90, chamado Baltasar Garzón, que investigou os crimes cometidos pela ditadura espanhola, se meteu a colocar na cadeia até gente lá do outro lado do Atlântico, aqui do Chile, como o general Augusto Pinochet. Foi considerado um herói e aí fracassou. E no Brasil nós tivemos aqui o advento do Sérgio Moro, que parecia também ser um herói nacional com o seu discurso moralista e acabou se enredando nas próprias teias, nas próprias contradições. E o pior legado da Operação Lava Jato para os nossos dias, com certeza, foi a nossa, digamos assim, o aumento da tolerância para com a corrupção no Brasil. Hoje, toda vez que fala de corrupção, alguém fala assim, mas isso é moralismo. Como se fosse normal você permitir a corrupção daqueles porque são os seus aliados políticos. É exatamente o que está acontecendo aqui. Foi o que aconteceu na Espanha, foi o que aconteceu na Itália, foi o que aconteceu nos Estados Unidos também com o juiz que investigou o Bill Clinton. Quer dizer, há um momento em que, se as instituições não colocam freio na ânsia de poder dos seus magistrados, eles acabam virando parte do problema. É sobre isso o noticiário do dia de hoje fala para nós no encerramento dessa semana, que promete, se acontecer o que se espera, ter um ponto final tenebroso e lamentável, que nós ainda vamos lamentar bastante. E aí sempre fica a pergunta, o que fazer com isso? Porque falar sobre o assunto é muito difícil no Brasil hoje. Vocês não imaginam como é que é tensa as madrugadas de quem, como eu, tem que chegar aqui às 7 horas da manhã perante vocês, que são um público super exigente, com a melhor informação e com o melhor enfoque político e com, digamos assim, a maior honestidade, para não falar imparcialidade, porque a imparcialidade é uma bobagem, não existe. Porque parece que denunciar certos problemas da vida brasileira, quando os denunciados são aqueles que nos favoreceram em outro momento, é um crime de lesa pátria. E assim nós vamos ampliando e normalizando os nossos limites com relação aos casos de corrupção. É sobre isso que fala o noticiário de hoje, você já vai entender o porquê, Além disso que eu falei, tem várias outras coisas, mas como eu já tomei muito tempo com essa fala inicial aqui, eu vou chamar o meu amigo Alex Amorim, porque ontem nós tivemos um problema para o seu Alex Amorim. Depois de uma campanha que só previa vitórias, ontem 2-1 para o Vasco contra o Palmeirão. O que foi que aconteceu? Alex, você ontem torceu pelo Palmeiras, seu time, não foi isso? A mandinga falhou.
Isso mesmo, bom dia a todos, bom dia a todo Bom mundo dia, que tá aí Alex. no chat, acompanhando pelos canais aqui do ICL, Eduardo Moreira. Então, Panuso, ontem foi um dia atípico ali, o Palmeiras perdeu e eu não vou ser clubista, que eu prometi que no ano de 2026 não serei clubista. O Vasco da Gama mereceu ganhar o jogo de ontem. O Palmeiras parecia que estava jogando um amistoso, estava de ressaca do título paulista, que eu acho isso inadmissível, ficar de ressaca com um título estadual. E ontem não entrou em campo, começou até ganhando ali com um golaço do Flaco Lopes, porém o Vasco da Gama ali no segundo tempo foi superior e mereceu a vitória. E estou muito triste, tanto que eu estou escutando a música católica aqui para alegrar meu dia e eu estou um pouquinho animado, Panuso. Qual é a música que você está ouvindo, Alex? Noite traiçoeiras. O Anderson tá puto aqui, ó, comigo. Cadê o... Por que o Anderson tá puto com você, Alex? É porque a gente chega aqui no ICL às 5h30 da manhã. Aí eu Aham. coloco aqui umas coisas pra testar áudio e tava tocando Padre Marcelo Rossi no talo aqui. Ele chegou e ficou indignado. Mas é isso. Ah, meu Deus do céu, viu? Aqui nos bastidores rolam as escaramuças aqui entre clubistas, como o Alex, que não pode, nunca escondeu de ninguém que é palmeirense verde, né? Nós temos corintianos verdes, temos o que mais aí? O Caio é o quê? Corintiano? O Anderson tá aqui falando que corintiano verde não. É roxo e palmeirense verde. É verdade. Bom, vamos lá, Alex, para os assuntos do futebol. Conta para... Ontem você falou algo sobre a escalação do Neymar pelo Ancelotti. O que está acontecendo nesse campo aí, Alex? Conta para mim. Também está rolando uma pressão política? Está parecendo a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, esse negócio de seleção brasileira? Sim, isso mesmo. Lembrando que eu tinha comentado, se eu não me engano, ali na terça-feira, que eu acho que a convocação para o Neymar para a Copa do Mundo, opinião própria e de muitos, é que o Neymar não deveria ser convocado pelo que ele não está fazendo nesse ciclo de Copa do Mundo. E eu pensava assim que a convocação dele para essa Copa seria mais um lado político ali vindo da CBF e viralizou algumas notícias informando que o Chamichaldi, que é o presidente ali da CBF, estava fazendo algum movimento político para a convocação ali do menino Ney, o nosso que era menino Ney, não é mais, para a Copa desse ano de 2026. E nisso, ontem ele veio a público e desmentiu essa informação, porém eu acho que foi apenas uma forma dele ir na mídia para falar o lado dele, mas eu acho que eu acho que é verdade, eu acho que ele tá fazendo um movimento político ali pra convocar o Neymar, porque eu acho que ele não merece essa convocação, Panusa. Vem cá, me conta uma coisa, mas para ser convocado para a seleção, o cara não precisa estar jogando futebol? Sim, Antigamente, pelo menos, precisava. O cara era jogador e tinha que jogar futebol. Sim, Agora não tinha que precisa ser mais? destaque no time, tinha que ter números relevantes, mas pelo que eu tô verificando, além do Neymar, tem outros nomes ali que tá na pré-convocação, quase sendo convocado, que eu tenho uma opinião que eu não convocaria, mas é isso, Panusa. Ué, mas o que aconteceu? Estava todo mundo tão esperançoso no Ancelotti, que diziam que era super técnico, ia renovar a seleção brasileira, está sucumbindo às pressões dos cartolas, é isso? Provavelmente deve estar acontecendo algum movimento político ali, alguns nomes, dependendo também de empresários ali para convocar os seus atletas também, Panuso. Mas a gente vai verificar e trazendo aqui no Desperta também. Beleza. E sobre jogos mesmo em si, o que nós temos? Ontem tinha um bocado de jogos marcados, você falou aqui de manhã, marcados para a noite, e além desse jogo do Vasco com o Palmeirão, que você está lamentando profundamente aí, o que mais nós tivemos ontem? Perfeito, vou colocar a artezinha aqui na tela. Então, para nós ontem finalizamos os jogos da quinta rodada. Tivemos o jogo entre Remo e Fluminense. O Fluminense ganhou de 2-0 jogando fora de casa. Também tivemos o jogo, como a gente avisou aqui no Desperta, 2-1 pro Vasco, que é a primeira vitória ali do time do Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro. O São Paulo ganhou de 2-0 jogando em casa. Mas ali. eu acho lindo isso, porque o futebol, desculpa aqui, o futebol ele recorre a um vocabulário arcaico, né, para designar os times auriverde. Como é que você falou? Cruz Maltino, né? Tricolor. Coisas que a gente... não, tricolor ainda tudo bem, que são 3 cores. Mas são palavras muito antigas e em desuso fora no campo do futebol, né, o Alex? Isso mesmo. Lembra que cada time tem sua nomenclatura ali, alguns falando Cruz Maltino, Tricolor, Alviverde, Verdão. Então é algo muito bonito também no futebol, essas nomenclaturas, né, Panusa? Pois é. Agora, você sabe que eu tenho um time novo, né? Eu preciso me inteirar das coisas desse time lá. Qual é a palavra antiga que usa para designar o meu time, o Mirassol?
Mirassol, ele tem umas cores da canarinha, né, da seleção brasileira. Tem que verificar, É. vou verificar a nomenclatura dele, Panusa. Tem até um hino, vai ser Salve o Mirassol, campeão dos campeões. Fala aí. Vamos nessa. Alex, vamos lá, dá o resultado dos jogos para nós. Já cantando essa hora da manhã não dá, né, filho? Tudo bem que é sexta-feira, mas vamos lá. Sim. Dá aí o resultado. Continuando, São Paulo ganha de 2-0 e essa vitória colocou o São Paulo como líder disparado ali no campeonato com 13 pontos. E o Grêmio empatou 1-1 com o Red Bull Bragantino. E passando, antes de finalizar, tem a tabelinha que a gente Peraí, consegue... São Paulo ganhou de quem? Qual era aquele time Chapecoense. que eu não consegui? Ah, Chapecoense. Isso, ganhou de 2-0 ali. E com essa vitória, o São Paulo é o primeiro colocado com 13 pontos, seguindo Palmeiras, Fluminense e Bahia. Aí tem o resto ali da tabela. E na zona de rebaixamento tem Botafogo, Remo, Internacional e Cruzeiro, Panuso. Quem quiser zoar seu amiguinho, printa aqui e manda pra ele. Agora, isso aí vai mudar bastante, porque é só o comecinho do campeonato ainda, né? Então nós temos Isso aí mesmo. time na faixa de quantos pontos? Tem o que está na frente. E quem que é mesmo, Alex? Quem tá na frente é o São Paulo com 13 pontos, aí seguindo com 10 pontos, 8 pontos, 7. Sim, essa mudança é significativa e vai alternando ali até uma 10ª rodada por aí, Panusa. São Paulo tá bem aí, hein? Vamos ver como é que termina o ano, né? Ano passado Sim. foi terrível. Vou torcer contra, mas vamos nessa. Maravilha. E, bom, é só isso? Temos mais? Para o fim de Só semana, isso qual é a mesmo. expectativa? Vamos ter um fim de semana com muitos jogos importantes aí? Sim, aí na segunda-feira a gente traz os resultados. Provavelmente vai ter alguns jogos ali do Campeonato Brasileiro. Eu tô tentando verificar se eu vou num jogo ali domingo contra o Mirassol e Palmeiras, ali o que vai acontecer ali na Barra Funda. Então, segunda-feira a gente traz mais resultados, bom programa. Respeito com o meu Mirassol aí, hein? Cuidado, hein? Vou ter respeito para nos com o seu Mirassol. Vamos nessa, Mirassol vai Panuso. detonar o Palmeirão no fim de semana. Bom programa para o final de semana, Panuso. Fica aqui à disposição. Abraço para você, viu? Pois é, o pessoal do Uberlândia Esporte Clube, eu renunciei à minha torcida uberlandense, tá? O pessoal lá na minha cidade chama isso de apostasia. Fala, mas Fábio, você é um traíra, né? Você abriu mão do Uberlândia pelo Mirassol. Abri, pronto. Lá na minha cidade, quando eu era garoto, construíram um estádio, cabia 80 mil pessoas dentro, sei lá, cabe até hoje, tá lá, chama Parque do Sabiá. Por que chama esse nome? O nome bonito do parque tem lá, mas é por causa do acrônimo, né? PDS, que era o partido do prefeito na época, tá? Parque do Sabiá. Para lotar esse estádio demorou gerações, né? E o time nunca teve um futebol que justificasse a existência de um estádio desse tamanho. Então, estou renunciando ao Uberlândia Esporte Clube, passando a torcer pelo Mirassol. Formalmente, vocês têm aqui a minha renúncia, tá? Antes de mostrar para vocês aqui as manchetes, vou dizer que nós vamos começar um canal de comunicação novo. Eu vinha falando com vocês, para acolher críticas, sugestões, dúvidas, pelo Instagram. Mas o Instagram é muito complicado, ele exige que a pessoa tenha um perfil e tudo mais. Eu estou colocando vocês à disposição no meu número do WhatsApp, tá? Para a gente conversar, se vocês tiverem sugestão, essa coisa toda, pode mandar a mensagem para esse telefone aí, olha, 11 9 1948 0747, tá? Qualquer coisa, se você tiver sugestão, se quiser mandar para nós aqui sugestão, dar uma bronca, falar alguma coisa, né? Eu prometo responder a todo mundo se o diálogo for respeitoso, né? Gente que vem escrever para me xingar, obviamente não vou responder. E às vezes eu perco até a linha. Então tá aí à sua disposição, 11 9 1948 0747, se precisar, tá às suas ordens, tá bom? Pessoal, vamos agora ver a meteorologia para a gente começar a falar dos destaques de hoje. Olha só, o mapa dos alertas do Brasil hoje está dessa forma. Nós temos essa faixa aí em diagonal que atravessa do extremo noroeste até o litoral do sudeste e deve chover a cântaros aí. Nós temos aqui ali em cima da cidade de São Paulo um alerta, né, de chuva. Hoje o dia choveu bastante durante a noite, mas agora de manhã não estava chovendo, pelo menos aqui na minha região da cidade. São Paulo é tão grande que a gente está aqui e não está chovendo, ali no bairro vizinho está chovendo, né? Mas hoje a previsão é de muita água por aqui, tá? Vou até abrir esse alerta aqui. Acumulado de chuva, vamos ver quanto é que vai chover. Chuva de entre 30 e 60 milímetros por hora, ou seja, 30 a 60 litros por metro quadrado de área. E pode chegar até 100 milímetros por dia ou 100 litros por metro quadrado no acumulado, tá bom? E pode haver deslizamentos, alagamentos e tudo mais com que a cidade já está acostumada a conviver, beleza? E vamos ver agora as temperaturas no Brasil, como é que vão estar, as temperaturas nas capitais, para você saber como é que está o tempo aí mais pertinho da sua cidade. Então vou começar, como sempre faço aqui,
pelo Rio Grande do Sul. A capital do Rio Grande do Sul hoje vai ter um dia com céu nublado, mas sem chuva, e a temperatura vai a 31 graus. O calor continua lá em Porto Alegre, capital dos gaúchos. Em Florianópolis nós vamos ter também um dia de céu azul, bom para a praia, e hoje é sexta-feira, né? Então quem conseguir dar um tomezinho aí no trabalho à tarde, vai ter um fim de tarde de bom tempo lá em Florianópolis, tá? Com máxima de 29 graus. Em Curitiba também não chove, a temperatura vai a 27 graus Celsius nas horas mais quentes. Aqui em São Paulo a máxima será de 28, estão previstas pancadas de chuva, eu mostrei para vocês o alerta no mapa, né? Então, paulistano, que se acautele, porque quando a meteorologia fala isso, a gente entende, olha, lá vem problema aí com a Enel, né? A fornecedora de energia elétrica. No Rio de Janeiro, nuvens, pancadas de chuva e trovoadas também, temperatura máxima de 29 graus Celsius. Em Vitória, quente pra caramba, 34 graus Celsius lá na capital dos capixabas. Em Belo Horizonte, muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas e máxima de 28 graus Celsius. Também deve chover nessa região aqui, olha, que é a região da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, tá? Mas não é nada que apavore, como houve 2 ou 3 semanas atrás. Vamos agora ver o clima nas capitais do Centro-Oeste. Lá em Brasília, o dia vai ser de nuvens e possibilidade de chuva isolada, com 28 graus de máxima. Em Goiânia, a temperatura chega a 31 graus Celsius. Em Campo Grande, vai a 30 e em Cuiabá vai a 32 graus Celsius. Vamos subir aqui o mapa para a gente ver como é que fica no restante da região norte agora. Em Porto Velho, muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas, máxima de 31, a mesma previsão para Rio Branco, onde a temperatura chega a 32. Em Manaus, os termômetros vão a 30 e lá em Boa Vista, que faz tempo que não chove, né? Temperatura vai a 37 graus, vai ser um dia de calor infernal na capital do estado de Roraima. Em Macapá, chove e a temperatura fica em 29 graus Celsius. Em Belém, no Pará, vai também chover com máxima de 33 graus. Em Palmas, no Tocantins, 33 graus, também com a mesma previsão de pancadas de chuva aí ao longo do dia. Agora vamos falar das capitais do Nordeste. Chove nas que ficam mais ao norte, tá? Em São Luís do Maranhão, temperatura máxima de 29, chuva isolada está no radar da meteorologia. E em Teresina, 31 graus Celsius de temperatura, pancadas de chuva isoladas. E em Fortaleza vai fazer 31 graus, há possibilidade de chuva também, máxima de 31 graus. A partir daqui já não chove mais. Então, no restante das capitais, todas elas capitais litorâneas, o dia vai ser um dia legal para ir para a praia. Em Natal, nuvens no céu, muitas, segundo o INMET, 31 graus Celsius de máxima. Em João Pessoa, 32. Em Recife, 34. Em Maceió, 32, em Aracaju também 32, em Salvador 31 graus Celsius, não chove, como eu disse, não chove na Bahia inteira. Ontem estava previsto uma chuvarada para o interior da Bahia, né? Hoje não, hoje vai ser um dia de sol na Bahia e de calor bastante incômodo, né, para os baianos. Beleza, pessoal, essa aí é a meteorologia. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou dar um F5, já estão me avisando que tem notícia nova na nossa página aqui. Então deixa eu atualizar logo aqui para saber do que trata, tá bom? Bom, vamos lá. Qual é a informação nova, Alex, por favor? Ah, tá, do Marcola. Tá, nós temos aqui essa informação aqui, olha, era óbvio que ia acontecer, era óbvio. A gente cantou a bola aqui no dia em que o ministro que toma conta lá dos casos do Vorcar, o André Mendonça, decidiu permitir que os advogados dele burlassem o esquema de segurança nas penitenciárias para conversar no pé do ouvido do cliente, sem gravação nenhuma. Privilégio que outros criminosos não têm. O Vorcar tem, mas ninguém tem. E agora o que está acontecendo? Eu falei aqui, depois você levanta aí para mim o programa da segunda-feira, Alex. Será que o Marcola, perguntei isso aqui, será que o Marcola e o Fernandinho Beiramar vão ter o mesmo privilégio de poder falar com os advogados deles lá, sem que as conversas sejam gravadas? Mas foi batata, né? Foi atender o banqueirão, ministro André Mendonça, e criou um precedente perigoso, né? Que vai colocar a perder todo o isolamento que foi conseguido nesse presídio de segurança máximo, para evitar justamente que advogados, exatamente isso, que advogados servissem como pombos correios de criminosos encarcerados nas penitenciárias brasileiras, de onde eles mandam nas ações de, por exemplo, PCC, Comando Vermelho, etc, né? Então tá aí, seu Marcola reivindica. E eu, se fosse o Marcola, faria o mesmo, tá? Reivindicaria também. Por que o banqueiro vigarista pode e o traficante não pode? Porque o banqueiro é amigo do ministro?
Pessoal, então é isso. Essa é uma informação. Nós temos vários destaques. Eu vou começar pelo principal, porque a coisa parecia que tinha ficado melhor parada para o Brasil quando a justiça americana derrubou o tarifaço do Trump, mas o Brasil pode voltar, né, pode voltar à situação anterior, e é disso que trata essa notícia, que é a principal manchete do ICL Notícias agora de manhã. O Brasil pode ser alvo de novas tarifas de Donald Trump porque foi aberto um novo processo de investigação. Justo o país que dá aos Estados Unidos o terceiro maior superávit comercial do mundo. Né? É absolutamente injusta essa investigação, são absolutamente injustos esse processo, mas é o primado do Trump, né? A era da bestialidade e da força bruta, a era da deslealdade, é o que está acontecendo. Vamos lá, esse destaque que eu já falei para vocês, mas eu tenho aqui, olha, uma denúncia do ICL envolvendo Vocari, está no âmbito da CPI do crime organizado, tá? Outras virão. O ICL tem tido uma participação muito importante no desvendar das atuações criminosas desse banqueiro. Lá de Santa Catarina, né, os paradoxos dos tempos de hoje, né? Uma universidade particular que é ligada à secretária de Educação de Santa Catarina, nos conta a Amanda Miranda, ela é líder em repasses públicos em Santa Catarina em 2026. Quer dizer, o governador de lá, que é tão refratário, tão contrário a que pobre vá para a escola, que revogou as cotas, as cotas étnicas, né, e as cotas sociais, agora está mandando o dinheiro do Estado para a escola que é vinculada à auxiliar dele, a secretária de Educação de Santa Catarina. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar isso aqui. O governo Lula vê a ação dos Estados Unidos da ultradireita latina para tentar abalar a eleição no Brasil. Esse assunto que estava adstrito ao noticiário de sites de esquerda começa agora a ganhar as manchetes do mundo, porque parecem indeléveis os sinais de que o governo americano tenta interferir como uma medusa, né, no destino político das nações que lhe são de interesse, né, nas nações da sua esfera de influência que agora transformou de novo o Brasil e os outros países da América Latina numa espécie de quintal dos Estados Unidos, né? E agora o governo começa a se preocupar com isso, porque é óbvio que há sinais de uma interferência que deve mesmo acontecer no processo eleitoral, né? E a propósito disso, não está aqui na nossa manchete, mas está no noticiário da imprensa e nós vamos tratar disso aqui também, que é uma visita de um auxiliar do Trump ao Bolsonaro, na Papuda. Tinha sido autorizada pelo Alexandre de Moraes e agora ele voltou atrás e revogou a autorização, tá? Que foi, Alex? Fala aqui. Ah, sim, beleza, tá aqui, ó, o Alex me criticando. Além disso tudo, entre os destaques, né, nós temos aqui a informação, olha, isso aqui é algo grave. Eu falei aqui logo na abertura do programa que uma das sequelas da Operação Lava Jato, uma sequela desastrosa, é ter transformado qualquer coisa que diga respeito à apuração de corrupção em discurso moralista, né? Em causa a favor da extrema-direita. Não se pode mais falar disso no Brasil. O assunto está interditado porque parece que a roubalheira é normal, né? Roubalheira é normal. Mas, enfim, o ministro Alexandre de Moraes, cada dia que passa, dá mais sinais de estar consciente do seu empoderamento e começa a assustar a sociedade com certas coisas. Ontem ele assustou associações de jornalistas, associações de imprensa no Brasil. Por quê? Porque mandou investigar um jornalista lá no Maranhão, que é um detrator do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino é um homem que a gente acredita que seja uma pessoa honesta e transparente com as suas coisas, ele tem posições que a gente admira e aplaude, mas o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal é algo para deixar a gente mesmo com a orelha em pé, e assim, porque são sinais, né, de um empoderamento muito complicado que já produziu outros sintomas por aí, né? O fato de o sujeito ser um detrator, de as notícias serem falsas, não dá ao Supremo Tribunal Federal o direito de tentar investigar as relações do jornalista com a fonte, porque essas relações são regidas por um preceito constitucional que nos dá, a nós jornalistas, né, o direito de manter a fonte resguardada pelo sigilo.
É uma ferramenta muito importante, é uma concessão da Constituição brasileira para que o jornalista possa cumprir as suas missões. Mas aqui no Brasil, agora parece que vai virar moda ministro do Supremo mandar entrevistar detrator de ministro do Supremo. Como se não existisse justiça comum, como se não existisse Código Civil, Código Penal, tem que botar o Supremo agora para proteger as autoridades brasileiras que são alvo de noticiário insidioso, tá? E aí vem a segunda questão, que é como é que se qualifica essas notícias como insidiosas ou não, como crimes ou não. Mas parece difícil entender que seja papel do Supremo mandar devassar a vida de jornalista porque a notícia desagradou ao ministro, ainda que o ministro seja uma pessoa séria como o Flávio Dino. A decisão, aliás, não é do Flávio Dino, é do ministro Alexandre de Moraes, para deixar tudo nos trilhos, tá bom? Esses são os destaques, é em torno disso que a gente vai falar aqui nos próximos minutos. Eu já vou começar chamando o Kleber Lourenço, meu querido apurador de todas as manhãs aqui, que tem milhares de informações. Hoje tinha tanta notícia aqui, você falei, Kleber, a gente faz um jornal que vai ser o Desperta Kleber e depois a gente faz o Desperta Brasil. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, Panunzio. Bom dia também para o ICL. Tudo bem? Beleza. Kleber, olha, a relação que você me mandou hoje foi uma relação tão grande que eu não consegui nem ler até o final, viu? Então escolhe aí o assunto e começa. Vai lá, Kleber. Vamos começar pelas repercussões daquela denúncia que o ICL fez sobre o possível e suposto envolvimento de um traficante internacional ali dentro do escândalo do caso Master. Eu conversei com alguns senadores da CPI do crime organizado sobre essa denúncia, a percepção deles. Alguns, na verdade, um dado interessante, até uma apuração de bastidor, a maioria dos senadores com quem eu conversei evitaram tratar do assunto, falaram que precisam analisar com mais calma, se mostraram bem cautelosos quanto a esse tema, dada a gravidade dele. Inclusive, foi o que eu ouvi de alguns senadores. É um tema muito grave e, por isso, precisa analisar com mais calma, para que a gente até possa verificar estratégias ante a isso. Então, já dá para a gente adiantar que esse tema, a denúncia do ICL, feita pelo Flávio VM Costa e Alice Maciel, uma apuração primorosa, já está na CPI do crime organizado, já está no radar dos senadores. E eu conversei com o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, que falou comigo sobre essas percepções. Disse, primeiro, que é um caso muito grave, ele ressaltou a gravidade da denúncia, e ele também falou até o que ele me disse de forma literal aqui. Esse é um obscuro, muito ainda obscuro escândalo, cujo novelo, sendo puxado, pode ainda trazer mais surpresas. E ele também completou: se os fatos demonstrarem que o Banco Master também serviu, por exemplo, para lavagem de dinheiro para narcotraficantes ou ações do narcotráfico, então não há qualquer extrapolação da CPI em investigar o caso Master. Então, isso já dá um tom da gravidade da situação toda. Já o senador Alice... Pode falar, Panunzio. Deixa eu te pedir um favor, porque claro. Nós falamos disso aqui. Essa não é uma notícia que estava, né, enfim, não está nos grandes telejornais. Vamos explicar o que é essa denúncia, porque ela é seríssima, né, para que as pessoas possam entender por que o narcotráfico pode estar na raiz da formação do Grupo Master, tá? E aqui nós vamos ver a junção, porque são tantas siglas, né, e tantos nomes envolvidos nesse mundo de corrupção armada pelo Vorcaro, que as pessoas não se tocam. Mas nós temos aqui uma conexão entre dois universos distintos, que é o universo da corrupção bancária, que é o universo do Vorcaro, com o universo do crime organizado, que é Vorcaro com Reag e Banco Master, e é o universo do Ricardo do Magro, né? Isso. Lá nos Estados Unidos. São dois grupos, dois tipos diferentes de corrupção que começam a mostrar uma interface ali por conta disso que o Kleber vai explicar para a gente agora. Exatamente. Nessas denúncias a gente tem o que agora também, que chegou à CPI do crime organizado, relatórios do COAF, que, por exemplo, mostram transações financeiras entre a Refit, que é a antiga refinaria Manguinhos, no Rio de Janeiro, e o Banco Master. A refinaria Refit é investigada pela Polícia Federal por, inclusive, fornecer combustível a postos de gasolina do crime organizado. Então, temos mais um tentáculo do crime organizado se conectando ao caso Master. Já no caso da denúncia que foi feita pelo ICL, há indícios e suspeitas de um possível envolvimento desse narcotraficante, que seria um dos cotistas de um dos fundos que apoiou a compra do antigo Banco Máxima pelo Daniel Vorcaro, que depois acabou se transformando no Banco Master, Panunzio. Então, a gente tem esses dois pontos de ligação nessa semana, mostrado no início pelo ICL e agora esse outro da CPI do crime organizado, que vão aumentando ainda mais a proporção desse escândalo que, assim, já não tem precedentes na história brasileira, Panunzio.
Beleza. Ó, tô vendo aqui a área de comentários, aqui a gente estava falando aqui sobre o negócio do ministro Flávio Dino lá e da decisão do Xandão de mandar investigar os jornalistas. A decisão de investigar, gente, deixa eu falar para vocês que estão me xingando, que aqui tá difícil falar sobre isso, porque tem gente em dissonância cognitiva coletiva, tem um surto de dissonância cognitiva, inclusive na nossa área de comentários. Ele não está sendo investigado em razão do que disse sobre o ministro Flávio Dino, que eu acredito que seja mesmo mentira. Não estou defendendo a produção desse tipo de material, mas ele está sendo investigado porque supostamente usou de meios ilícitos, vazamentos de informação, para produzir o seu documentário contra o ministro Flávio Dino. Então, a verdade é essa. É pela técnica utilizada por ele, não pelo conteúdo, tá, gente? Só para vocês entenderem direitinho. Prossegue, Kleber. Maravilha. Vamos voltar, então, também para esse caso do crime organizado, que é importante. Além disso, eu conversei também com o senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, Panunzio, e ele disse o seguinte para mim: estamos analisando essa informação. A CPI, no seu requerimento inicial e plano de trabalho, tem como foco a compreensão do crime organizado no Brasil, inclusive mecanismos de lavagem de dinheiro e infiltração no poder público via lobby ou corrupção. Ele também disse que esse tipo de denúncia reforça a necessidade da comissão de investigar o caso Master. Então, mais uma vez, outro senador, agora o relator da comissão, mostrando a importância e a gravidade dessa denúncia, Panunzio. E agora a gente deve aguardar os próximos dias para ver que desdobramentos podemos ter e até mesmo se isso vai se converter em requerimentos, pedidos de quebra de sigilo ou oitivas na CPI do crime organizado que acontece no Senado. Muito bom. Próximo assunto, Flávio Bolsonaro, né? Exatamente. Ainda na minha conversa com o Alessandro Vieira, falei sobre também a discussão que teve. Na verdade, não foi nem uma discussão, né? Foi uma troca de farpas pública entre os dois senadores. Flávio Bolsonaro criticou a iniciativa de Alessandro Vieira de abrir uma. Sim, Alessandro Vieira, inclusive, vale ressaltar, foi alvo de críticas do Flávio Bolsonaro por começar um movimento para abrir uma CPI que investigue as relações de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli com os membros do caso Master. Então, Alexandre de Moraes, que sempre foi um inimigo histórico do bolsonarismo, Bolsonaro fez vários discursos públicos criticando o Alexandre de Moraes, que ele era um canalha e tudo mais, agora está tendo ali a tutela do seu próprio filho, né, que está sendo contra a CPI da investigação desses magistrados. Também, o fato mais interessante, acho que nessa história toda, é de que ele, inclusive, afirmou em declarações públicas de que essa iniciativa do Alessandro Vieira seria ilegal e que não poderia se investigar esses ministros através de CPI. Sobre isso, eu questionei o Alessandro Vieira o que ele pensava e se ele tinha alguma resposta sobre esses comentários do Flávio Bolsonaro. E ele me comentou, primeiro, que Flávio Bolsonaro deve estar com medo das investigações dessa relação e apontou que um suposto motivo deste medo seria pelo fato de que lá em 2021 foi Toffoli que salvou Flávio Bolsonaro da investigação da rachadinha, aquele caso que ficou muito famoso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro, dos repasses de verba, de Fabrício Queiroz. Então, nesse caso, Dias Toffoli foi responsável por frear as investigações e por salvar a pele de Flávio Bolsonaro. E aí o senador Alessandro Vieira disse que provavelmente isso deve estar no bojo das preocupações de Flávio Bolsonaro e do incômodo do senador, Panunzio. Beleza. E sobre o Senado e a pressão lá para que se instale a CPMI, uma das CPMI, porque agora tem outra em gestação, né? O que nós temos de notícia aí, Kleber? Isso, nós temos vários pedidos no Senado, seja de CPI ou de CPMI, só para explicar para a nossa audiência qual a diferença das duas. A CPI, caso aberta pelo Senado, seria só composta de senadores. Já a CPMI é uma comissão mista, por isso o M no nome, e aí seria composta por senadores e por deputados. O Alessandro Vieira, na minha conversa com ele, ele falou que teve uma conversa com com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e nesse diálogo entre os dois, ele falou que daria um prazo ali de 2 semanas, que seria, no entendimento deles, 2 semanas seria o suficiente para que o presidente do Senado pudesse verificar todos os requerimentos e dar um encaminhamento de instalação ou não destes requerimentos. E que após isso, ele estaria estudando entrar com um mandado de segurança muito semelhante ao que foi feito pelo senador Rodrigo Hollenberg. E nesse mandado de segurança, a ideia seria obrigar, mais uma vez, o Senado a instalar uma comissão de investigação. Então, ele teve essa conversa com Alcolumbre. Aparentemente, nós temos ali 2 semanas para que também Alessandro Vieira entre com uma ação no STF
para que possa obrigar também mais um presidente de casa a instalar uma comissão de investigação, Panunzio. Não sei se o ministro fica prevento, né? Se o ministro que é designado para analisar o primeiro assunto fica prevento para o segundo, para o terceiro, mas o Zanin chutou essa possibilidade, né? De instalar uma CPI lá por força da vontade do Supremo Tribunal Federal. A cada dia que passa, parece que aquelas previsões iniciais, Kleber, que a gente fazia lá para trás, de que o tamanho desse escândalo impediria a sua apuração, elas estão se consolidando, né? Não interessa para ninguém investigar essas coisas do Brasil. E hoje tem uma verdadeira conjuração de vigaristas de tudo quanto é qualidade em benefício do Vorcaro, né? Para tirá-lo da cadeia, para evitar a delação premiada. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí. Bom, vamos lá, próximo assunto, Kleber. Vamos emendar já com o Zanin, porque ontem ele rejeitou aquele mandado de segurança do deputado Rodrigo Hollenberg, obrigando Hugo Motta a instalar a CPI do do Banco Master na Câmara dos Deputados. E, no argumento do ministro, ele afirmou que não haviam indícios concretos de que Hugo Motta estaria se negando a abrir, de que haveria algum tipo de má vontade do presidente da Câmara. Não, super à vontade. Zanin também, vou te falar uma coisa, ele é um lorde, mas que o Hugo Motta não quer abrir CPI nenhuma, já teria aberto se tivesse um mínimo de vontade, né? Exatamente, mas foi uma saída até política do ministro Cristiano Zanin, porque ele poderia já negar de cara ou aceitar de cara, e o que ele fez? Ele só não identificou elementos ali dessa suposta má vontade de Hugo Motta e devolveu o pedido a Hugo Motta, pedindo para ele também dar um esclarecimento e uma posição de, olha, vamos prosseguir ou não com isso. Então ele passou a bola ali, deu uma amenizada, uma conciliada, neste caso, para evitar conflitos entre os poderes ou qualquer tipo de crise institucional, Panunzio. E aí eu acho que... Pode falar, Panunzio. Não, segue, pode seguir. Não, maravilha. Eu acho que desse caso é isso, e só para a gente chegar no último assunto, que é mostrando ali as proporções de como vão chegando ali ao caso Master. Por último, a gente tem agora, e até você falou agora há pouco, sobre o caso do Marcola, entrar também com um pedido para que ele possa ter as reuniões dele com seus advogados sem qualquer tipo de gravação. E já adianto, não foi só o Marcola que entrou com esses pedidos. Nós tivemos 3 lideranças do PCC, todas estão na Penitenciária Federal de Brasília, entrando com esses pedidos. O primeiro deles foi também o José Müller Jr., também conhecido como Granada, que é acusado de roubo, homicídio e também é integrante da facção, uma liderança histórica do PCC. E também temos o Carlenilton Pereira Maltas, conhecido como Ceará, e foi acusado ali de participar de execuções de rivais dentro do PCC, inclusive entre um deles o GG Domangue. Então, esses são os 3 líderes da facção criminosa que estão entrando com pedidos. Eu até mandei para a nossa produção um print das peças das defesas, isso. E a gente pode ressaltar, inclusive, as 2 últimas, que são a do Antônio José e do Carlenilton, são bem semelhantes. Os parágrafos, ambas falam diretamente de Daniel Vorcaro, citam o nome do ex-banqueiro. E também temos ali a nota à imprensa da defesa do líder máximo do PCC, o Marcola, também conhecido como Marco Williams Erbas Camacho, que também não mencionou Daniel Vorcaro, mas que falou sobre o precedente aberto pelo ministro André Mendonça. Então é mais um caso ali, a gente falou ontem dos militares se envolvendo no caso Master, hoje a gente tem o crime organizado também, entrando ainda mais no caso Master. A gente já teve denúncias também na segunda-feira, tem denúncia também na CPI do crime organizado, e isso a cada dia que passa, toda vez que eu entro aqui ao vivo para conversar com você, Panunzio, a gente pode perceber que tem mais um capítulo, mais uma coisa, adicionando mais uma gravidade a esse escândalo de proporções épicas. Pois é, e muito provavelmente a gente não vai saber exatamente o que aconteceu, porque o clima que está se formando não é um clima favorável à apuração, à correição, né? Enfim. Agora, só vou te pedir um favor. Claro. Lê para nós o que dizem os advogados e os réus que querem o mesmo privilégio que o André Mendonça concedeu ao Vorcaro, só para a gente entender exatamente qual é o pedido, qual é o precedente. Kleber. Ok, eu vou ler a petição do André Müller, que é exatamente a mesma também do Carlenilton. Ele diz: em decisão recente de Vossa Excelência, foi concedido ao interno Daniel Vorcaro, que está sob regime disciplinar idêntica ao requerente, ou seja, o membro do PCC, a realização de entrevistas diárias pelos seus advogados, independente do agendamento, desde que regularmente constituídos,
sem a realização de qualquer tipo de monitoramento ou gravação por áudio e ou vídeo, possibilitando ainda o ingresso de cópias impressas dos autos e garantindo o direito dos advogados de tomar notas escritas durante os encontros. Vale ressaltar que, devido ao regime das penitenciárias federais e à periculosidade dos criminosos que lá estão detidos, nem mesmo papel e caneta, instrumentos para fazer qualquer tipo de anotação são permitidos nas reuniões entre o cliente e advogado, para evitar qualquer risco de que esses criminosos passem recados para criminosos do lado de fora, Panunzio. Então, os três fazem esse tipo de requerimento, e aí, mais uma vez ressaltando, tanto o Carl Newton quanto o Antônio Müller, apesar de terem advogados diferentes, apresentam exatamente o mesmo pedido, igualzinho, de se aparecer. Aliás, é o mesmo texto, parece que eles trocaram o zap aí na hora de redigir, porque é a mesma coisa, as mesmas palavras, né? Não há nenhuma criatividade entre um e outro. Beleza, Kleber, é só isso? Acho que por enquanto é só. Eu acho que tem mais, hein? Você não quer ficar mais um pouquinho? Eu falei que hoje tem um Desperta Kleber Lourenço e foi quase, né? Não, mas tem... já está ótimo. Nós temos mais uma notícia que diz respeito ao como é que ele chama? Está aqui na minha frente, aqui, ó, o Rodrigo Hollenberg, lá de Brasília. Ele vai recorrer ao Supremo, mas o Supremo já deu a posição, né? Exatamente. Já deu a decisão de que não vai obrigar. A gente até comentou que aquela decisão do ministro Zanin, de que pedir para o Hugo Mota dar mais esclarecimentos, de fato está ou não de má vontade com isso. E tem uma outra matéria no site também que eu chamo para que vocês possam ler lá no iclnoticias.com.br, que fala sobre a PGR arquivar o pedido de investigação de vazamento de uma operação da ABIN no Paraguai. Muito grave, vazou nome de servidores e agentes, e esse requerimento de investigação foi arquivado na PGR, Panunzio. Acho que por hoje, agora é só. Bom, agora chega. Termina agora a edição do Desperta Kleber e vamos para a edição do Desperta Mundo aqui. Obrigado, Kleber. Imagina, valeu, tchau. Viu? Bom dia para você, obrigado, até semana que vem. Juízo aí no fim de semana, tá? Não muito, só o suficiente, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o clima lá fora, gente, porque é importante. Vamos começar, não vou tratar da guerra, mas vamos tratar da guerra das tarifas. O Jamil Chad está contando para a gente hoje que o Brasil pode voltar a ser alvo dessas tarifas furiosas do Donald Trump, né? E quem vai ser mais prejudicado agora? O agro, né? E, enfim, abriu-se lá mais um processo de investigação contra o Brasil, mas o Brasil não é o único, são 59 países, são 60 com o Brasil, tem o Brasil e mais 59. E a reportagem do Jamil nos dá conta do seguinte: pela segunda vez, o Brasil é alvo de investigações por parte do governo Donald Trump. O processo poderá resultar na imposição de novas tarifas de importação contra bens nacionais e, desta vez, o argumento usado pela Casa Branca é o de que existiriam suspeitas de que as exportações nacionais estariam abalando a concorrência porque supostamente contam com trabalho forçado, principalmente no setor agrícola. Agora, vocês imaginam um país como os Estados Unidos argumentando com o trabalho forçado, hein? Lá que praticamente não existe direito trabalhista algum. E obviamente que o agro brasileiro contribui para isso aqui, porque é justamente aí onde está a ocorrência, como a gente tem visto, né, de centenas de casos de pessoas que ainda vivem lá no século XVIII e que não sabem que a escravidão foi abolida e mantém trabalhadores em instalações precárias, que não fornecem banheiro, que não dão alimentação, que os mantém presos, né, em dívidas por causa do barracão onde eles comem, enfim. E aí dá nisso, né? Uma hora o mundo fala, olha, chega, ainda que seja pelas mãos de um sujeito chamado Donald Trump, que não tem absolutamente nenhum compromisso com a autonomia dos trabalhadores, né? Mas vamos voltar aqui para o texto do Jamil. No total, 60 países passaram a ser investigados. Quais são? Entre eles, China, Argentina, né? Argentina do Milei, Europa, os mexicanos, os canadenses e uma dezena de países asiáticos. Em abril de 2025, um processo havia já sido aberto contra o Brasil, questionando diversas práticas comerciais do país. A partir de setembro, diversas tarifas que tinham sido impostas por Trump foram retiradas, mas ainda assim 22% do fluxo comercial brasileiro para os Estados Unidos continuam sendo abalados por sobretaxas. E agora as novas investigações determinarão se os atos políticos e práticas de cada uma dessas economias relacionadas à falha em impor tarifas efetivamente uma proibição à importação de bens produzidos com trabalho forçado são irrazoáveis ou discriminatórios ou oneram ou restringem o nos Estados Unidos. Portanto, estamos de volta aí à sanha, à fúria das tarifas do Trump, né?
Com relação a esse clima que começa a chamar a atenção no país para intervenção de agentes americanos no processo eleitoral brasileiro, que já está em curso, porque nós já estamos em ano eleitoral, né? Houve um fato a ser anotado. Esse fato provavelmente vai gerar discussão lá na campanha, mas a gravidade dele está dada pelos dias de hoje, que é o fato de que um conselheiro de Donald Trump pediu autorização para ir visitar Jair Bolsonaro lá na Papuda. O Alexandre Garcia autorizou. Agora voltou atrás, isso está aqui na manchete do nosso site. Está aí, Moraes volta atrás e nega visita de conselheiro de Donald Trump a Bolsonaro. O que nos diz aqui a matéria da Folha Press espelhada no nosso site? O ministro Xandão, do Supremo Tribunal Federal, reconsiderou a decisão anterior e negou a visita do conselheiro do presidente Donald Trump, Darren Beatty, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O magistrado considerou a manifestação do ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores, que foi encaminhada à corte. O Mauro Vieira chamou atenção para o problema que isso representaria. O ministro afirmou que a visita poderia configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. O que tem um conselheiro do Trump de fazer dentro de um presídio brasileiro para falar com alguém que está lá cumprindo pena por golpe de Estado, né? Muito correta a atitude do senador Mauro Vieira aí. O americano chegou a ter o pedido de visita a Bolsonaro autorizado por Moraes, mas a defesa do ex-presidente requisitou que a data fosse alterada. Vieira afirmou que as autoridades americanas tinham requisitado apenas 2 reuniões no Ministério das Relações Exteriores, mas que elas foram pedidas na quarta-feira, 11, e nenhum dos encontros teria sido confirmado pelo Itamaraty. Moraes afirmou, então, que a realização da visita de Beatty a Bolsonaro não estaria inserida no contexto diplomático que autorizou a concessão do visto e o seu ingresso no território brasileiro, além de não ter sido comunicada previamente às autoridades diplomáticas brasileiras, o que, inclusive, poderia ensejar a reanálise do visto concedido, tá? E o Darren Beatty, quem é esse cara? Esse cara é um sujeito que vive detratando o Brasil. A matéria do Jamil nos explica que, olha, Darren Beatty é crítico do governo Lula e de Moraes. Já chamou o ministro de principal arquiteto do complexo de censura e perseguição contra Bolsonaro. Além disso, ele recebeu agradecimentos do ex-deputado Flávio Bolsonaro depois das sanções que foram impostas pelo governo americano ao ministro com base na tal Lei Magnitsky, tá? Então, voltou atrás, dessa vez, o conselheiro do governo Trump, que provavelmente vinha tratar aqui, né, da volta da extrema-direita ao poder no Brasil, como um projeto político, não terá o beneplácito que tiveram os advogados do Vorcar, né, de conversar ali, ó, no pé de ouvido com alguém que está preso cautelarmente ou porque já cumpre pena, tá? O Lauro Jardim, no jornal O Globo, está nos dizendo que hoje, olha, sexta-feira 13, né, é o dia D da delação de Daniel Vorcar. Né? Isso por causa dos movimentos nos porões de Brasília lá. Vamos ver o que diz a nota do Lauro Jardim aqui no Globo. A segunda turma do Supremo vai tirar Daniel Vorcar da prisão no julgamento que começa hoje no plenário virtual às 11 horas? Pergunta aqui o jornalista. A dúvida movimentou Brasília esta semana com grupos antagônicos pressionando fortemente os 4 ministros a quem caberá essa decisão. Quais são? André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Nunes Marques. O quarto integrante da turma, Dias Toffoli, desistiu de participar da sessão, alegando razões de foro íntimo, o que foi entendido por alguns como uma estratégia para que sem ele precisar votar, o resultado já seja um empate, porque está previsto aí, né, que 2 desses 4 ministros vão dar o voto. Adivinha quem serão, tá? Vou falar de novo aqui quem são os ministros. Olha só, André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Nunes Marques, tá? Vamos ver como é que vai ser o comportamento dessa turma durante o dia de hoje, tá? Dado que os votos de Fux e Mendonça estão certos, porque a posição deles é conhecida, a pressão maior se dá sobre Nunes Marques, que é tido como mais suscetível a receber pressão dos que querem Vorcar fora da prisão, ou seja, pessoal do Centrão, né? Ao menos na semana passada, logo depois que Vorcar foi preso pela segunda vez, o ministro chegou a dizer ao interlocutor que seguiria o voto de Mendonça. Alguns avaliam que Nunes Marques poderia se declarar impedido, assim sairia fora desse ambiente. E se for assim, mesmo que Gilmar vote para liberar o ex-banqueiro, a decisão original de Mendonça seria confirmada. Na hipótese de Nunes Marques topar liberar Vorcar e se for acompanhado por Gilmar, conclui-se que o medo de uma eventual delação premiada é maior do que o medo da repercussão desse voto
na opinião pública, né? E se Vocaro, raciocina aqui o Lauro Jardim, continuar na prisão, uma delação premiada ganha força. Se a ele for dado o direito de voltar para o conforto da sua mansão paulistana, a delação pode nunca acontecer ou demorar mais para acontecer, porque ela pode se tornar inevitável. Mas em casa, Vocaro terá mais fôlego para esperar que os poderosos contatos que ele construiu atuem para assar a maior pizza da história, diz aqui o Lauro Jardim no jornal o Globo. Vamos agora para Malu Gaspar aqui, que vocês adoram. Tem gente que só de falar esse nome já tem urticária, né? Mas vamos lá, ela informa, até agora a gente pode até não gostar da Malu Gaspar, mas ela ainda não deu uma bola fora, tá? Vamos lá, Master Ministros do Supremo discutem saída alternativa para Vocaro, é o assunto que nós estamos tratando aqui, essa articulação no Centrão. Vamos ver o que é que nos informa Malu Gaspar. Julgamento virtual da segunda turma do Supremo, que vai decidir sobre a prisão de Vocaro, tem sido marcado por muita pressão nos bastidores. O destino de Vocaro é acompanhado com apreensão lá no Supremo, como a gente acabou de mostrar, e no Congresso Nacional, onde parlamentares de diferentes matizes estão apavorados com os riscos de uma delação premiada. As mensagens extraídas do celular do banqueiro, que já vieram à tona, colocaram em evidência as conexões políticas com membros dos três poderes, né? O entorno do Executivo torcia pela sua soltura, mas já aceita que não há clima político no Supremo para simplesmente colocá-lo em liberdade. A votação na plataforma digital da Corte se dará apenas entre 4 ministros, porque, como a gente já falou, Dias Toffoli se deu por impedido. Tanto no Supremo quanto fora dele, se calcula que Luiz Fux deve acompanhar, enquanto Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes estariam inclinados a defender uma solução alternativa, que seria a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares como a prisão domiciliar. Aliás, uma prisão numa gaiola de ouro como essa não é punição, é prêmio, né, gente? Fala sério, né? Que vida é essa, né, que esses bandidos do colarinho branco têm no Brasil, né? E que acolhida também, né? Porque os assuntos deles são tratados lá no Supremo Tribunal Federal por uma turma de amigos que frequentava os regabofes, fazia parte dos converscotes, né? Viajava junto, fumava charuto, tomava uísque na Inglaterra, enfim, ia assistir jogo de futebol, não sei aonde. Triste ver isso aqui, mas é assim que é o clima. É assim que é o clima no Brasil de hoje, né? Um país em que a descoberta dos malfeitos de certos corruptores ativos acaba provocando pavor na República, que é o que está acontecendo aqui. O assunto também está no Metrópolis hoje. Eu vou saltar por aqui, já falei bastante disso, só vou mostrar para vocês a capa aqui do Metrópolis. Supremo, ala política, teme delação e segue votação sobre Vocaro com lupa. Vai ser hoje, gente, olha, hoje, a partir de 11 horas, tá? Eu, se fosse você, ficaria atento a isso que vai acontecer lá em Brasília, porque certamente amanhã você vai estar falando sobre isso, tá? E, bom, tem tanto assunto na imprensa de hoje, mas eu vou passar adiante, porque nós temos pouquíssimo tempo aqui, só tem mais 6 minutos para vocês. O governo Lula tomou ontem uma medida em benefício do consumidor brasileiro e zerou as tarifas de PIS/COFINS sobre o diesel, recriando um imposto de exportação. Desculpa. Vou ler aqui para vocês a nota que está no Platô BR. Olha só, por causa da guerra, o governo zera PIS/COFINS do diesel e recria o imposto de exportação. O governo anunciou nesta quinta-feira um conjunto de medidas para amenizar o impacto da alta internacional do petróleo por causa da guerra no Oriente Médio, com efeitos no preço do diesel. E entre as ações está previsto zerar as alíquotas de PIS/COFINS sobre o combustível e a previsão de recriação de um imposto de exportação ligado ao petróleo. O anúncio foi feito durante solenidade no Planalto, com o discurso de Lula e entrevista coletiva dos ministros ligados ao assunto. A redução tributária elimina por decreto os únicos tributos federais atualmente cobrados sobre o diesel. E o impacto vai ser de 32 centavos por litro. Portanto, é muita coisa, né? E o impacto total previsto dessa medida é de 30 bilhões de reais. Agora, isso ainda vai depender do cenário internacional, né? Mas isso já abala, então, as contas do governo federal, né? E é bom a gente ficar atento ao que vai acontecer, porque essa redução pode ser apropriada por donos de postos de gasolina, tá? Que é a tradição no Brasil, né? O governo tira impostos, o governo faz um esforço fiscal enorme e, no fim das contas, o dinheiro vai para o bolso do dono do posto de gasolina, tá? Olha, o ministro Haddad deu outro número, tá? Segundo ele, a subvenção vai chegar a 20 bi, tá aqui na capa do Valor Econômico. Olha aqui, olha. A subvenção
A renúncia da PIS/COFINS será de 20 bi. A subvenção ao diesel será de 10 bilhões, né, com a equalização do preço para empatar aí com a cotação internacional do petróleo. A matéria diz o seguinte: o ministro da Fazenda afirmou nesta quinta que a renúncia fiscal de PIS e COFINS para mitigar os efeitos da volatilidade do petróleo é estimada em 20 bilhões e a subvenção do diesel deve representar mais 10 bilhões, somando 30. Segundo a Haddad, a medida não terá impacto fiscal adicional. Não existe impacto fiscal nem a favor nem contra. Não tem arrecadação prevista, mas renúncia prevista com essa medida, disse o ministro. Vamos para frente aqui, porque nós temos muita coisa para falar em pouquíssimo tempo. E esse aqui é um assunto super importante. Já fiz referência a ele lá para trás, se você não estava ainda ligado, tome conhecimento agora. O ministro Alexandre de Moraes ordenou busca contra um jornalista do Maranhão que vinha detratando o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino é um homem muito sério e vinha sofrendo realmente uma campanha que parece ser uma campanha de fake news e perseguição. Mas a medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes não foi por causa dos conteúdos veiculados contra Flávio Dino. Foi porque ele suspeita que o jornalista tenha feito uso ilícito de informações que são informações confidenciais, são informações guardadas por sigilo, até porque dizem respeito à segurança dos ministros. Por isso colocou o cara no âmbito da CPI das fake news, tá? E a matéria nos diz o seguinte: olha, o ministro Xandão do Supremo determinou buscas contra um jornalista do Maranhão que fez críticas a Flávio. Não é bem crítica, o cara era um detrator mesmo, tá? Agora, para detrator, jornalista detrator, tem solução na legislação penal e na legislação civil. Não precisa uma medida de exceção, né, e muito menos um inquérito que não tem objeto para tratar desses casos. Mas vou continuar lendo aqui. O inquérito está sob sigilo. A Polícia Federal cumpriu as medidas anteontem, apreendeu o celular do blogueiro, ele se chama Luiz Pablo. O UOL teve acesso à investigação que foi iniciada a partir da equipe de segurança do Supremo, que identificou que o carro utilizado por Dino estaria sendo monitorado. Que forma de monitoramento? Essa é a pergunta que essas medidas cautelares lá determinadas pelo Alexandre de Moraes pretende responder. Aí pergunto para vocês, e o método, né? E por mais que a gente respeite aqui o ministro Flávio Dino, é um homem que parece seríssimo, né? O melhor capital moral que o Brasil tem, personificado no ministro Flávio Dino. O problema é usar mecanismos de exceção para, assim, à guisa de proteger ministros do Supremo, fazer devassas contra direitos constitucionais que são assegurados aos jornalistas, como a questão do sigilo da fonte. Se a ideia for buscar o caminho pelo qual esse jornalista ou blogueiro, sei lá que nome tem, chegou às informações que ele dava, isso coloca em risco a instituição do sigilo da fonte, tá? Prerrogativa constitucional, tá? Mas tem mais um minutinho só, e eu quero mostrar para vocês essa informação aqui, porque essa informação é muito importante para o Brasil, especialmente para nós aqui do ICL, tá? Uma denúncia do ICL envolvendo o Vorcar chegou finalmente à CPI do crime organizado, matéria do Kleber Lourenço. A denúncia que aponta que o narcotraficante Oliver Ortiz de Zarate Martins teria sido um dos investidores por trás da colada criação do Banco Master, tá? Ela começou a repercutir na CPI do crime organizado. Revelação foi publicada pelo ICL Notícias e levou integrantes da comissão a defender o aprofundamento das investigações sobre a atuação do banco e eventuais conexões com esquemas de lavagem de dinheiro. A reportagem mostrou que Ortiz era cotista de fundos vinculados ao Grupo Áquila, usados na operação de compra do Banco Máxima. O Banco Máxima é o Banco Master, só mudou de nome, tá? Trocou umas letrinhas aí, o Máxima virou Master com essa operação, né? Quando o Daniel Vorcaro comprou esse banco. As informações foram reveladas por uma fonte que atua no mercado financeiro e acompanhou de perto as negociações e foram corroboradas por documentos de transações financeiras, além de autos de processos judiciais e registros da Comissão de Valores Imobiliários que corroboram a afirmação. O senador Alessandro Vieira, relator da comissão, afirmou ao ICL Notícias que o colegiado está analisando as informações reveladas pela reportagem e que o caso se enquadra no escopo da investigação conduzida pela CPI, disse aqui o senador Alessandro Vieira. Acabou o meu tempo, acabou a minha semana. E eu quero convidar vocês, porque vai começar agora o N1 e você, se permanecer aqui, vai ver tudo isso que foi dito no nosso Desperta de hoje, aprofundado pelos nossos comentaristas e pelos convidados, tá bom? E vou dar uma dica para você mais uma vez. Entre para o nosso grupo de WhatsApp, tá? É só você vir aqui no icl.com.br/grupo, principalmente você que é aficionado por notícia e que não quer perder nada do que está acontecendo, com a melhor apuração, mais correta e mais honesta.
Tá? É só vir nessa página, icl.com.br/grupo, e você acha o link e se inscreve no grupo de notícias aqui do WhatsApp. E, por fim, eu vou deixar aqui mais uma vez o telefone do meu WhatsApp para a gente conversar. Se você tiver dúvida, reclamação, se quiser criticar, à vontade, tá? Cadê o número, Alex? Bota aí na tela, tá? E olha, 11 9 1948 0747. É o telefone do meu WhatsApp, você fala direto comigo, tá bom? E, pessoal, bom dia. Nós temos audiência, Alex, ou não? O pessoal da audiência não mandou hoje os nossos prints. Não estou ouvindo a Alex aqui, acho que caiu a minha escuta, mas não deve ter, porque senão já estaria aqui no telão. Então, boa sexta-feira para você, bom fim de semana, descanse bastante, né, para renovar a sua disposição e o seu bom humor e começar a semana que vem com o pé direito, tá bom? Vejo vocês aqui na segunda às 7 da manhã. Um abraço, obrigado pela audiência. Tchau. Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, aonde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A bola sempre dá. Sempre. No Em Detalhes de hoje, a gente conversa sobre as implicações do governador Ibanez Rocha do Distrito Federal no caso do Banco Master, que motivou até pedido de impeachment contra ele. Eu conversei com a jornalista Heloísa Vilela, nossa companheira aqui do ICL Notícias, a respeito desse assunto. Você acompanha hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero aqui.